Varenga, volume 1, capítulo 4, problema e teste 17. Dois homens puxam uma embarcação em um canal, exercendo sobre ela as forças F1 igual a 300 N e F2 igual a 400 N, como mostra a figura desse problema. Então, nós temos aqui uma embarcação, nós temos um canal aqui, besteira, vou colocar em vermelho e fica melhor. Nós temos aqui um rio, um canal, e daí a embarcação está sendo puxada pelas duas pessoas. Elas puxam com força F1 e F2, as duas forças têm um ângulo de 30 graus em relação, aqui ó, 30 graus em relação à linha longitudinal ao canal, né? Então, em relação a essa linha longitudinal, as duas forças têm 30 graus. Só que elas têm valores, têm módulos diferentes. A F1 tem 300 N e a F2 tem 400 N. Então vamos lá para o que ele está pedindo. Determine as componentes de cada uma dessas forças na direção perpendicular às margens do canal. Perpendicular às margens, ele está querendo nessa direção. Isso significa o quê? Que ele quer que eu decomponha essas forças e eu pegue a componente perpendicular. Então eu vou fazer isso na letra A. Para F1 eu vou ter lá F1, ela está assim. E para que eu decomponha ela, eu vou criar aqui a minha ideia de um triângulo retângulo. Aqui eu vou ter a minha componente F1 transversal, então F1 Y, eu vou chamar de eixo Y, aqui a transversal, e eixo X a longitudinal. Então eu vou ter aqui que F1Y vai ser igual a F1, o ângulo θ está aqui, e então eu vou ter que usar o seno, porque eu quero esse cateto, seno de θ. F1Y igual a F1, que é 300, vezes seno de θ, θ é 30 graus, seno de θ é 0,5. Então, essa F1Y vai dar igual a 150 newtons. Newtons ou kgf? Newtons. Aí, F2Y vai ser igual, só que F2 seno de θ. F2 é 400 newtons vezes seno de θ, que é o mesmo θ, que é 30 graus, 0,5. Isso vai me dar um F2Y igual a 200 newtons. O que significa isso, gente? Significa que se eu for montar um diagrama de forças aqui, aquele ponto, ao longo do meu eixo Y, né? Ao longo de Y, eu vou ter duas forças aqui. Eu vou ter uma força F1 de 150 newtons para cima, F1Y igual a 150 newtons, e eu vou ter uma força F2Y de 200 newtons para baixo. Então, significa o quê? Que a tendência é que o barco se desloque, se locomova em direção à margem de baixo, à margem B, ok? Daí ele pergunta, na letra B, para que a embarcação não se desvie para uma das margens, uma terceira pessoa exerce sobre ela uma força F3, perpendicular às margens. Qual o módulo e o sentido da força F3? Deve incluir mais uma forçazinha aqui, F3, e essa força tem que ser de 50 newtons, para que eu tenha 200 aqui e 200 lá, ok? Então vai ser 50 newtons vertical apontando para a margem A. Letra C, a força F3 influi no deslocamento da embarcação na direção do canal? Não, gente, não vai influenciar. Por quê? Porque essa força aqui ela é perpendicular ao deslocamento, não tem componente dela ao longo do deslocamento.